Bem-vindo ao vídeo A Origem dos Povos segundo a Bíblia. Os povos asiáticos, sem dúvida, sempre despertaram interesse nas pessoas, seja pela sua arte e cultura, ou até mesmo pelas artes marciais. Segundo as escrituras sagradas da Bíblia, há afirmações sobre a origem dos povos asiáticos revelando quem são seus pais e a origem do fator asiático. Primeiramente, para abordar a ancestralidade dos povos asiáticos, é necessário entender a origem bíblica e a origem dos povos asiáticos. É interessante notar a semelhança entre o nome Japedis e o nome Jafete, filho de Noé. Nas mitologias, fragmentos e traços da verdadeira história bíblica foram preservados ao longo do tempo. Portanto, nos contos e narrativas passados de geração em geração, os nomes das esposas de Noé e de seus 3 filhos podem ter sido preservados. A partir dessa perspectiva, é possível afirmar que o nome da esposa de Jafé provavelmente era algo semelhante à Ásia. Ou seja, a Ásia, que era esposa de Jafé, deu origem aos povos asiáticos linguisticamente. Ela pode ser chamada de Hayafet. Assim, o fator asiático tem sua origem em sua esposa. Jafé deu origem aos europeus e aos povos brancos da Europa antiga. Mas isso é história para outro vídeo. Agora que sabemos quem é a mãe ancestral dos asiáticos, temos que descobrir quem é o pai dos asiáticos. O pai ancestral dos asiáticos é um dos filhos ou netos de Jafé que possuía a etnia asiática. Gomer, filho de Jafé, foi quem se casou, sem dúvida, com uma de suas irmãs para aumentar a população do planeta. E a esposa de Gomer, sem dúvida, herdou o fator asiático de sua avó, a esposa de Jafé. Então, nesta linha de raciocínio, finalmente descobrimos quem é o pai dos asiáticos. O terceiro filho de Gomer, neto de Noé, foi chamado de Garma, e ele é o pai dos asiáticos, o ancestral de todos os asiáticos, com características asiáticas como os olhos puxados. Curiosidade que confirma isso é que o nome Tagarma, em sua etimologia e significados, tem as seguintes referências em assírio antigo, que significa dominador em hebraico, significa quebrado e infinito, significa também puxado. Nota-se que em sua etimologia há uma discreta referência aos olhos puxados. Portanto, Tagarma é o pai dos povos asiáticos no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 6, fica ainda mais claro que Tagarma é o pai de muitos povos do extremo norte. A casa de Tagarma nos recessos do norte, com todas as suas tropas, muitos povos que estão com vocês. Os povos mencionados por Ezequiel no capítulo 38, versículo 6, são descendentes de Tagarma. Esses povos ou tribos incluem os chineses, os mongóis, os japoneses, os coreanos e os turcos. Todos esses povos asiáticos, de etnia asiática e a genética de olhos puxados, provam que os asiáticos e os europeus são parentes, apesar da distância. A pele clara dos asiáticos já é uma prova desse parentesco por si só. No entanto, existe um povo asiático que tem em seu DNA, comprovado pela ciência, uma parte da irmã genética dos povos europeus? Sim, esse povo existe. Essa pergunta é simples, pois quando olhamos para a genética descobrimos coisas incríveis sobre o parentesco entre os povos. Mas como o povo asiático é parente do povo europeu? A ciência demonstra que eles tinham cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia, o que mostra que há uma conexão genética autêntica entre os povos europeus e os povos asiáticos, evidenciando que eles são parentes, apesar da distância. Isso se refere a Jafé, sua esposa, e aos netos de Gomer, Tagarma, e seus outros 2 irmãos, Rafat e Ashkenaz. Garma, que por fim originou todos os povos da Ásia, que são numerosos e pertencem a muitas nações, o que cumpre a profecia da bênção dada a Jafé, que afirmava que seus descendentes seriam ampliados, multiplicados e gigantescos. É interessante notar que seu nome se assemelha a vários termos de cidades, incluindo o próprio nome China. Em hebraico, ele é pronunciado como Sin e pode ter significados como clay peak, pico de argila, ou mud, lama. Alguns dizem que ele também pode ter o significado de Mun, pecado lunar. O filho de Canaã foi um dos 11 filhos de Canaã, que por sua vez é filho de Ham, que é filho de Noé. Portanto, sim, era um dos netos. Então, os europeus, ao qual o povo asiático tem uma parte do DNA europeu,
o que confirma que eles têm uma relação muito próxima entre povos, o que prova que os europeus ou os indo-europeus têm um parentesco com os asiáticos, é o nome. O povo é Xiongnu, os Xiongnu. São uma tribo chinesa que, de acordo com fontes chinesas, habitou as áreas asiáticas nos séculos 7 e 8 a.C. Sobre Noé, ele é retratado indiretamente na Bíblia por meio de seus descendentes, conhecidos como sínios ou senites. Outro fato interessante sobre Sim, filho de Cana e neto de Ham, é que possivelmente, em uma mitologia mesopotâmica, assim como aconteceu na mitologia grega com Jafé, Sim também teria, com o tempo, entrado na mitologia mesopotâmica. Fragmentos da verdadeira história bíblica, ele foi deificado com o título de Deus das Leis. Em um hino para vocês, é dito que ele estabeleceu a lei e a justiça, tendo estabelecido leis e novamente o legislador dos céus e da terra. Uma circunstância surpreendente decorre disso, pois alguns de seus descendentes viajaram para o sul da Arábia e se estabeleceram em uma região mais tarde conhecida como Sinai. Portanto, a possibilidade de sua reputação como um grande codificador da lei levou a uma tradição de que associa o Sinai como o lugar onde a lei se originou. Pode haver alguma conexão entre essa circunstância e a escolha de Deus de designar o Monte Sinai como o local onde ele entregou os 10 mandamentos. Acredita-se que os sínios, ou seja, o povo do pecado, os chineses se originaram em uma cidade costeira ao norte da Fenícia, chamada Sim. Acredita-se que a maldição de Canaã não afetou um de seus filhos, e que o sol seria o ancestral do antigo povo proto-chinês. Isso se deve ao fato de que os sinitas orsenianos não habitavam a terra de Canaã, que não lhes pertencia, de acordo com as antigas crenças e tradições judaicas mencionadas no livro apócrifo de Jubileu. E esta é a explicação mais aceita entre os estudiosos a respeito da origem dos povos asiáticos em relação à Bíblia. Em breve trarei mais vídeos relacionados às origens de todos os povos. Fique atualizado no canal para não perder nenhum vídeo sobre as origens de cada um dos povos, com base em Gênesis capítulo 10, que descreve a descendência dos filhos de Noé. Este vídeo ficou um pouco complicado de entender, mas quando tratamos de genealogia é muito complexo explicar detalhadamente. Mas espero que tenham compreendido. Resumindo, a origem do povo veio de um dos filhos de Noé, cujo nome era Jafé, e sua esposa, que não se sabe ao certo, mas provavelmente se chamada Ásia. Tecnicamente são eles os responsáveis pelos povos asiáticos e europeus, de forma que o povo hebreu via a característica de olhos puxado como algum tipo de defeito. Por isso tinham alguns descendentes com nome de relacionado a algo quebrado. Bem, chegamos ao final. Espero que tenham gostado. Se puder deixar seu like para ajudar o canal, deixe também um comentário sugerindo qual povo próximos você quer que seja representado nos próximos vídeos. Até breve.